Quando você olha para uma empresa, você até fala assim, teve um filtro inicial para que você possa trabalhar a meritocracia ali dentro, mas mesmo assim tem suas ressalvas, por isso que a gente fala tanto de diversidade e como melhor trabalhar a diversidade. A própria diversidade põe em xeque a questão da meritocracia, e o país da meritocracia já está pondo em xeque quando a gente vê livros como A Cilada da Meritocracia e por aí vai. Numa corrida, o cara que chega em primeiro lugar, ele ganha uma medalha. O cara que chega em segundo lugar, ele ganha a medalha de prata. O terceiro lugar, a medalha de bronze. O outro não ganha medalha. Agora, nesse mundo que a gente está vivendo, é o cara ganhar a medalha e o outro morrer. Quando você fala de fome. É um cara ganhar... O cara tem muito o que comer e o outro não tem nada. É razoável? E aí, será que se você distribui melhor, não é melhor para o todo? É que nem o eixo cartesiano. O eixo cartesiano, ele é uma simplificação da realidade. Ele não é a realidade, porque a realidade não é x e y. A realidade é x, y, w, z, k. Aí quando você fala, pô, o cara é socialista, o cara é capitalista, é x e y. A gente é um pouco socialista, um pouco capitalista. A gente tem que ser... se você... parece piegas, né? Mas é aquela história do AMI que a gente estava falando, né? Se você... busca fazer o melhor não é socialista nem capitalista, o melhor é simplesmente o melhor. Ô Linhares, e tem algo que você gostaria de ter dito que a gente não te perguntou? Ame. Legião Urbana, Djavan, rolou tudo isso aqui nessa conversa, que também rolou remuneração. A gente falou sobre o evento nos Estados Unidos que vai rolar agora da World at Work. Conversa sensacional como todas. É até difícil listar pra vocês aqui tudo que rolou, porque o cara que veio hoje aqui, que sentou aqui nessa bancada com a gente, ele é além dos rótulos. O Linhares, nosso amigo, veio pra Indaiatuba, veio gravar aqui no estúdio essa conversa, tá sensacional. O Carlos também esteve presente. Enfim, se acomoda aí que a gente vai decolar, hein? Então, vamos lá? Aperta o play. Lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front irá lapidar o sonho até gerar um som, como querer Caetania, o que há de bom. O cara é doidão, mano. Cara, seja bem-vindo, Linhares, ao Quinto Dia Útil. Na verdade, seja bem-vindo não, porque você já foi bem-vindo lá nos primórdios do Quinto Dia Útil. Era o primeiro dia útil na época, né? Show, Rodrigo, valendo? Legal. Vamos lá, cara, agradeço muito a tua presença. É uma honra ter você aqui. Você é um cara que inspira muito a gente, as pessoas de remuneração. Pô, você tá construindo um legado nessa linha? Você tá sendo proposital nisso? Ah, cara, eu acho que a gente deixa fluir. Eu acho que é esse que é o lance, né? Se você deixa fluir o que você acredita, let it be, laissez-faire, laissez-passer, deixa a vida me levar, como diria o Zé. Se você deixa fluir, a coisa vai acontecendo naturalmente. Eu acho que é por aí. É fazer com amor. Fazer com amor. Cara, isso é muito doido, né? O que você faz com amor? Além de trabalhar em remuneração. Bom. Dou aula. Eu dou aula, adoro dar aula. Eu acho assim, eu tenho um personagem, tenho duas personas, né? Eu tenho o Antônio Linhares, o cara de remuneração e tal. E eu tenho o cara que é um músico, que é o Little Anthony, né? Então, assim, eu amo essas duas áreas. E adoro conjugar Little Anthony com o Antônio para dar aula, né? Porque nada mais é que um palco da aula, aí você traz a teoria, que tá lá o Antônio, mas ao mesmo tempo tem um lance do showman, que é o Little Anthony, que canta rap depois do almoço para acordar a turma, sabe como que é? Por aí. Cara, que maneiro isso, né, cara? A música sempre te pegou? Sempre foi um negócio? Se não existisse música, a vida seria um erro, né? Nietzsche que falava isso, né, cara? Eu acho que a música... Eu acho que falta um pouco de música, né, na nossa vida corporativa. Eu acho que a gente é muito racional, muito técnico, e às vezes a gente esquece o lance da sensibilidade, né? A gente falou de Nietzsche, ele mesmo falava isso, né? Ele falava assim, cara, tem muito Apolo nesse mundo, muito razão, muita ordem. Tá faltando um pouco do Dionísio, né? Que é aquela coisa do Baco, da energia, da pulsividade, para dar uma equilibrada nessa história.
Eu acho que a música, ela é um bálsamo, cara. Como que você descobriu que você cantava? Porque eu sempre penso, desde garotinho. Porque assim, eu não descobri ainda se eu não, mas você canta, sim. Não, cantar eu canto, mas cantar bem aí é outra. Já é outro nível. Foi coral de colégio, né? A gente tem aquelas aulas de música e de repente você tá cantando, você fala, pô, sabe que eu mando bem nesse negócio? E aí você começa a cantar em casa e a coisa vai vindo, é assim. E aí... Massa. É por aí. Qual é a banda? Fala aquela que... Pô, é difícil falar isso pra um cara difícil, cara. Mas quem te inspira, assim? Pô, Ou inspirou, né? Assim, eu sou um cara dos anos 80, né? Então, quando eu falo de banda de rock, por exemplo, nacional, Legião Urbana, assim, ela... as letras, né, do Renato Russo, ele tinha uma pegada de palco meio Jim Morrison, do The Doors, né? Eu me lembro que até que nos anos 80 falavam assim, ele é meio Morrissey, que era o cara do The Smiths. Ele falou assim, não, eu sou Morrison, eu sou mais o cara do The Doors e tal. Mas assim, a música ela tem várias facetas. Então, no rock nacional, Legião é uma banda que fala muito pra mim, como o Barão também. Na música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda, eu acho que é o maior compositor que eu já vi, assim, na música popular brasileira, ao mesmo tempo que um grande maestro, Tom Jobim. Um cara sempre atemporal é o Caetano Veloso. Na música clássica, pô, você tem Mozart, você tem Wagner na ópera. Pô, no jazz você tem Ella Fitzgerald, para mim a maior voz de todos os tempos da música. Como a maior voz para mim na música popular brasileira é Maria Bethânia, cara, porque ela canta com a alma, né? Eu acho que o lance é cantar com a alma. É que nem dar aula. Uma vez eu escutei um cara falando assim, pô, como é para dar aula? Cara, é pouca pedagogia e muita emoção. Porque com a emoção você segura o aluno. Se você entra no espírito do que você está passando, você, sabe, segura o aluno, a coisa flui muito mais naturalmente. Mas você sabe que eu estava uma vez conversando com um outro professor também, e aí ele estava dissecando a palavra professor, né? Professor é aquele que professa, né? Então, ele professa aquilo que ele acredita. Então, aí que entra essa coisa, né? Então, assim, quando você é um professor mesmo, é aquele que você está transmitindo, né? Então é aquilo que você acredita que vem de dentro e que você transmite, né? Igual já dizia o amor, né? Filósofo contemporâneo de Camargo Zezé. Que a Maria Bethânia fez uma gravação que eu nem reconheci a música, cara. Eu falei, caraca, ela reconstruiu a música ficou um negócio ficou muito no filme, né? Entra aquela cena. Cara, maravilhoso na voz da Maria Bethânia, uma coisa assim. Mas tem um lance daquele Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme da antiga, não sei se vocês viram, mas... Sim. Cara, que ele é um professor de poesia, né? Aí ele, por favor, primeira página do livro. Aí os caras começam lá a falar, o que é a poesia? Segundo o Sir, não sei das quantas, a poesia... Aí ele fala assim, beleza, parou? Arranquem a primeira página do livro. Rasguem, aí pega a lixeira, joguem a primeira página no lixo. E os caras, tipo assim, caraca. E ele desenhando o eixo X e Y, né? Bem assim a gente, né? Com remuneração X e Y. A poesia, não sei o que. Ele falou assim, poesia é você, cara. Poesia é energia. Poesia não dá pra escrever o que é a poesia. Tem que sentir a poesia. Eu acho que é isso que falta. A gente sentir um pouco mais. A gente sente muito pouco. E quando você sente, a coisa vai, pô. Aí é o Let It Be, o Let It Be. Você sabe que a ideia desse podcast, cara, e pra deixar registrado é isso, a gente queria ser uma pausa nessa conversa de remuneração. Pra respirar, sabe? Eu acho que tá faltando muito disso. Opa, tô arrancando o fio aqui da feira. Tá faltando isso. E quando a gente começa a conversa desse lado, eu quero começar pela pausa, quero começar pela reflexão. Porque tá faltando muito. A gente sabe fazer muito mecanicamente, tem método, tem isso. Mas tá faltando olhar para aquilo se é realmente sadio. O que você pensa disso, cara? Cara, a remuneração, se você faz um desenho de remuneração de uma forma muito mecânica, cartesiana, de todo aquele jeito que a gente estava falando que a gente é tendenciado a fazer, muitas vezes os modelos cartesianos e formais, eles levam ao adoecimento psíquico, né? Assim, eu acho que a remuneração é um elemento que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o que a gente está fazendo com ele, porque é um driver muito importante
de performance, de posicionamento das pessoas dentro da empresa. De comunicação, né? Até, né? Sim, e aí às vezes a gente fala assim, determinado líder é tóxico e tal. O processo que está por trás daquele líder é que leva essa toxicidade. A maior virulência que a gente vive é a virulência psíquica, e eu acho que nós, como profissionais de remuneração, a gente tem que ter consciência disso. Botar um pouco mais de humanidade nos modelos para ver o que esse output está gerando, sabe? É fácil? Não é fácil. É trivial? Não é. Mas a gente tem que estar... sabe aquela pedrinha que tem que estar ali sendo coletada e que de repente está sujando ali o ambiente, aquele lixo mesmo da praia que você vê o garotinho tirando sozinho e botando num... Aí você fala, cara, mas você sozinho não vai limpar esse lixo todo, mas pelo menos a gente tem que fazer a nossa parte. Porque quem sabe essa parte inspira os outros, né? Eu acho que a gente se esquece disso. A gente se esquece da toxicidade que os elementos de performance e remuneração podem trazer, que as curvas forçadas, de uma forma muito pragmática, podem trazer. Não que elas não tenham tido seu momento, né? Mas eu acho que aquele momento foi um momento muito pontual. E que se você trabalha com a curva forçada por muito tempo, você leva a uma pressão corporativa, um adoecimento corporativo que... sabe? Difícil correr atrás depois. É impossível correr atrás depois. Então, assim, eu acho que se a gente tem essa consciência, a gente começa a trabalhar com mecanismos de remuneração que possam falar mais com esse mundo que a gente está vivendo hoje, de colaboração, de compartilhamento, de trabalhar junto, que tem uma outra atmosfera que não é, né, o que a gente lê ainda naqueles old-fashioned books, né, nos livros de outrora. Isso tem tudo a ver com sensibilidade, né? Se a gente for parar para pensar na palavra da origem ócio e da palavra negócio, né? O ócio é o que é próprio da alma e o negócio próprio do corpo, né? Negócio, né? Se você desconectar, se você desconectar uma coisa da outra, você vive só do corpo. O que é um corpo sem alma, né? E você olha, os filósofos da Grécia, eles precisavam do ócio para filosofar. Aí, de repente, virou um negócio, aí filosofia virou mimimi, pô. Mas será que a gente pensar na essência das coisas, nos porquês das coisas, não é crucial para você poder desenhar coisas boas? A gente fala de propósito, que é pensar no porquê das coisas. E aí, de repente, parece que é um achado, assim, do cacete, caramba. Não, meu Deus. Que é novo. Caramba. É porque tem aquelas teorias, né, que a história é linear ou a história é cíclica. Tem muito de cíclico nisso, né? Na verdade, o que a gente está refletindo hoje é o que, sei lá, os gregos refletiam lá atrás, que precisa de um tempo da reflexão. Eu escuto muito assim, tem muita gente que se debruça às vezes em questões de RH e vai estudar e tal, não sei o que, e fala assim, é tudo mais do mesmo, tudo mais do mesmo. E aí desanima com isso, mas assim, é tudo mais do mesmo porque isso é negócio, isso é do corpo, tudo que é do corpo, tudo que é do material, é tudo mais do mesmo. Você só vai extrapolar e ver coisas além disso quando você focar no que tem alma. Porque aí você fica só vendo... o como, o que, né? Você não vê o porquê das coisas. Aí vem o ruptura que a gente estava falando no café lá e tal. Sensacional. Que é por aí. Pegando esse gancho, cara, você está na Vale, então tem muitas questões que a gente não entra aqui, teoricamente, porque são questões de negócio, questões... mas eu queria pegar esse gancho e você pode dar exemplos fora também. Seria a remuneração um câncer? A gente às vezes olha para a Terra, né? E aí quando a gente olha para o ser humano na Terra, às vezes a gente fala assim, caramba, o ser humano na Terra está sendo um câncer, porque está destruindo a natureza, está causando tudo isso, né? Gerando outputs negativos, que na verdade é a resposta da natureza para o que está sendo dado a ela. Você planta, você colhe o que planta, né? E eu acho que a gente poderia ser a semente de coisas boas, né? E aí, remuneração. Por exemplo, a gente teve essa situação na Vale que foi muito delicada, né? Que foi Brumadinho, que trouxe várias reflexões importantes. Foi até uma das motivações que eu tive para ir para a Vale, foi exatamente poder trabalhar nessa transformação cultural que a Vale está passando, que é muito relevante e que a gente está tendo grandes insights, né? Insights do tipo, poxa, é coerente você pagar você dar uma meta financeira para quem trabalha com saúde e segurança, ou para quem trabalha com compliance, ou para quem trabalha com auditoria? Seria coerente fazer isso?
Na verdade, a gente falou assim, não nos parece coerente, porque esse cara da saúde e segurança, ele tem que ter total segurança, nenhuma interferência externa, nem intrínseca ou extrínseca, para que ele não pare uma operação quando essa operação está em risco, por exemplo. Então a gente resolveu e a gente tirou, por exemplo, no PLR, no bônus, meta financeira, no bônus dos executivos, ligado a eficiência de negócio. A eficiência de negócio, quando o cara atua com saúde e segurança, o cara é auditor, o cara lida com compliance, etc. É uma das medidas. Outra medida, poxa, no Performance Shares. Aí no Performance Shares, normalmente você tem lá nos planos de longo prazo, o TSR, que é o Total Shareholder Return, como indicador econômico. Aí a gente foi lá e falou, cara, por que não ter o ESG também? Indicadores ligados ao Dow Jones, indicadores ligados àquilo que é a sustentabilidade do stakeholder, né? Então, quer dizer, legal, não é só olhar o shareholder, olhar o stakeholder, show de bola, e aí a gente colocou 30% lá, tem um peso voltado a ESG, saúde e segurança. São indicadores que buscam tentar levar esse outro olhar, né? Quando você pega os altos executivos, presidente, vice-presidente, por que não ter cláusulas de malus e clawback para falar do G da governança corporativa de uma forma mais evidente? Se tiver alguma situação de um acidente muito grave, alguma situação do gênero, poxa, caberia não pagar o bônus, não pagar o longo prazo, ou eventualmente até pedir de volta o dinheiro do longo prazo. É muito forte essa decisão, ela tem um cunho até muito moral, em termos de gestão, né? E você nem vê, foi a primeira empresa no Brasil a fazer isso, como foi a primeira a trabalhar com ESG nos desenhos de longo prazo. Na vida você aprende no amor ou na dor. Eu ia falar isso. Eu acho que a gente tem que aprender no amor. Se a gente amasse mais, a gente não precisava passar por muita coisa, né? Mas na vida a gente aprende no amor ou na dor. E fazer as coisas para além do cumprimento de tabela, né? Porque às vezes ESG em muitos lugares é um cumprimento. Tem que ter. Greenwashing, dói, né? Bota aquilo dali só para ter carinha de ESG. Não, cara, tem que fazer mesmo. E você fazer mesmo tá na dói, moda né? E é bacana. Você cutuca coisa que você fala, putz. É uma ferida, mas tem que... tem que olhar a sustentabilidade real, não é só a grana. A sustentabilidade da grana depende do ESG, né, cara? Então, assim, e quando a gente vê um país, por exemplo, como o nosso, com tanta desigualdade social, quando a gente vê o mundo, né, cara, a gente tem tanta tecnologia no mundo, a gente tem tanta produção de alimento no mundo e tem pessoas passando fome. É uma questão distributiva, né, essa questão do cara passar fome. Isso não é possível que nós, como profissionais dentro das empresas, não nos posicionemos, né, com relação a essas questões e comecemos a pensar em diversidade de uma forma madura. Sabe que tem uma frase que eu até tenho aqui. O esforço para proteger o forte vai te fazer perder a batalha. E, tipo, eu acho que é isso, assim, a gente fica às vezes no esforço de tentar proteger aquilo. Não. Às vezes a gente precisa abrir as feridas. Às vezes o que acontece? Você pensa no individual e esquece do ganho coletivo. É que nem assim, vamos lá, o cara ganha uma remuneração para lá de Marrakech, e aí, mais até do que, né, o necessário, e aí ele pega uma parte dessa remuneração e fica aplicando. No individual tá lindo e maravilhoso, né? Agora no coletivo, olha a perda. Ele podia estar... se aquela grana fosse melhor distribuída, o outro estava consumindo e gerando renda para o cara que está vendendo na mercearia, etc, e a sociedade como um todo. Mas a gente é muito míope. É o coletivo além da empresa, né? Pois é, a gente é muito míope. Social. Trazer essas reflexões, esses porquês, às vezes falta no mundo corporativo, sabe? E é aquilo, né? Quando a gente fica falando de adoecimento psíquico, que a gente falou antes, algumas... medidas nossas, o início do adoecimento psíquico parecia o início do DORT, do LER, que era assim, o cara tá digitando e teve LER e DORT. Mas eu digito também e nunca tive. Frescura do cara. Aí depois o cara começa a ver que tem muita gente tendo, caramba, vamos fazer ginástica laboral, né? O André Fusco é um médico que fala muito sobre isso. Vamos fazer ginástica laboral para fortalecer a musculatura e o cara poder digitar. Mesmo assim, o cara continua adoecendo. Aí,
o cara começa a refletir, por que não trabalhar ergonomia, trabalhar postura, trabalhar a forma de digitar, porque aí a gente evita a doença. No lado psíquico é a mesma coisa. O cara não tá aguentando a pressão, pede para sair, sabe qual é? Mimimi. Pô, aí daqui a pouco tem muita gente não aguentando mais a pressão. Então vamos fazer sala de descompressão. Mas da onde vem a pressão, gente? Muitas vezes vem dos mecanismos de performance de remuneração. E aí você tem 10 minutos de descompressão e 8 horas de compressão ali, né? Então, cara, é uma batalha que você não ganha se você não olhar a raiz ali você do enxuga problema, gelo, né? enxuga gelo. Então, cara, tem uma reflexão madura sobre o que a gente faz, o que a gente pode gerar, né? Para a sociedade como retorno. Mais uma vez, aquela história do homem na terra, né? Para não ser o câncer, e sim ser a semente para semear, né, ali a solução e trazer o equilíbrio, né? Eu acho que nessa... Desculpa. Mas não é fácil, gente, não é fácil. Ia falar assim, pô, lindo e maravilhoso, na Vale já tá lindo, mas não, a gente tá na jornada. E aí você encontra desafios e tal, mas o importante é você curtir a jornada, né? Proust que falava isso. Mais vale, né? A gente tem que ter as novas paisagens não são necessariamente os novos lugares, né? É você ter novos olhos para os mesmos lugares. Então, eu acho que aproveitar a jornada, né? Às vezes você passa no mesmo lugar e você sempre tem algum insight diferente. Rio de Janeiro é um lugar lindo para isso. Tem um lugar no Rio, que é ali perto da Niemeyer, que aí tem o mar batendo na pedra. Eu sempre passo ali desde criança e aquilo é deslumbrante para mim, cara. Desde criança. E cada vez que eu vejo aquele mar batendo na pedra, sempre me vem alguma coisa, sabe? É surreal. Aquilo é surreal. Teve um filme lá dos anos, sei lá, início dos anos 80, final dos 70. Era Menino do Rio. Que ele começava assim, cara. Com aquela música Menino do Rio. E aí o carro passando na Niemeyer. Eu acho que aquilo me marcou tanto que sempre que eu passo ali me vem essa imagem. Então. Que viagem, né? A gente tá falando. Não, mas olha, termina na Niemeyer. Você veio pra fazer a pausa. Eu trouxe um palhaço aqui, o Darlan, gente boa pra caramba. Ele falou que o palhaço faz. Ele pausa, ele te deixa no tempo, ele te traz pra aquilo que realmente existe, agora. E né, acho que os caras trabalham com os palhaços da alegria, fazem essa parada. O que eles querem quando alguém tá numa situação assim? Ele traz o cara pra agora e traz o sorriso pra agora, sabe? Não é a morte que te assombra ou tudo que te trouxe até esse lugar. E agora, né? Tenha novos olhos pros mesmos lugares. É tipo Confúcio, né? Questione o óbvio. E a gente tá muito nessa linha de justamente falar, cara, é tudo a mesma coisa, sempre foi assim e tal, mas não necessariamente. Agora eu queria pegar num ponto, porque quando o convidado é um cara de opinião, você não acha... tem uma foto que foi tirada por uma sonda Voyager, acho que ela sai na década de 70 e tal, e uma das últimas coisas que ela produziu foi uma foto da Terra, que um cara chamado Sagan, Carl Sagan. Carl Sagan. Era fã dele, via todos os cosmos. Ele chamou aquela foto de O Pálido Ponto Azul. Né? E tem uma publicação, um livro disso, né? Então eu olho pra Terra, a gente tá vendo que olhar diferente pra esse planeta? Cara, o que nós temos é isso aqui. Com a velocidade que a gente tá querendo as coisas, onde é que nós queremos chegar com tudo isso? Como que você vê esses modelos? Você é de uma linha de modelos mais que distribuem de uma forma melhor e te taxam como um cara, um socialista? Porque quando você vem com ideias assim, é muito fácil alguém dizer, esse cara está maluco, tipo, por que mexer no programa de bônus? Porque, como é que você pensa esse assunto, cara? Eu sei que você... Tirar dos executivos e, né... Eu acho que é que nem o eixo cartesiano. O eixo cartesiano, ele é uma simplificação da realidade. Ele não é a realidade, porque a realidade não é x e y. A realidade é x, y, w, z, k. Aí quando você fala, pô, o cara é socialista, o cara é capitalista... É X e Y, a gente é um pouco socialista, um pouco capitalista, a gente tem que ser... se você... parece piegas, né? Mas é aquela história do AMI que a gente estava falando, né? Se você busca fazer o melhor não é socialista nem capitalista, o melhor é simplesmente o melhor. Então, será que uma melhor justiça distributiva não é melhor para todo mundo? Eu não estou aqui levantando nenhum tipo de bandeira
Só é o que me parece o razoável. Numa corrida, o cara que chega em primeiro lugar, ele ganha uma medalha. O cara que chega em segundo lugar, ele ganha a medalha de prata. O terceiro lugar, a medalha de bronze. O outro não ganha medalha. Agora, nesse mundo que a gente está vivendo, é o cara ganhar a medalha e o outro morrer. Quando você fala de fome. É um cara ganhar... O cara ter muito o que comer e o outro não ter nada. É razoável. E aí, será que se você distribui melhor, não é melhor para o todo? Eu acho que cada vez mais, agora tem uma discussão forte até, né, sobre cada vez mais forte sobre a distribuição, maior, menor remuneração, etc., que eu acho que é muito válida, muito sadia, e que é coerente ser feita. Vai ter uma solução imediata? Não vai. Essas coisas não têm soluções imediatas, e é óbvio que você também não pode pagar ao presidente o mesmo que você paga para o atendente, porque senão você não vai ter o presidente e vai quebrar a empresa se você for pagar. Mas a questão não é a diferença que é, né, razoável. A questão é a distribuição dessa diferença, que em alguns países é bem menor. O tamanho, né, da diferença. Né? E aí Exatamente, é um problema que não é um problema maior, porque é um problema da nossa nação, né? Assim, a gente tem que ter uma reflexão. Se a gente for começar a trabalhar pouco a pouco, não vai ser uma solução imediata, e buscar soluções imediatas é olhar a situação de uma maneira infantil, e aí você não tem solução. É buscar os caminhos, entender a realidade, um dado de realidade, e quais caminhos a gente tem para juntos, né, trilhar algo mais coerente. Eu acho que eu particularmente entendo que tem mercados que tem uma agressividade maior no variável, tem mercados que têm menor agressividade no variável. Quando eu viajo para a Ásia, por exemplo, tem uma outra realidade de mix de remuneração. Quando eu estou na Europa, outra realidade. Estados Unidos com aquele longo prazo deles, né? Perfeito tudo isso. A questão é só a distribuição disso dentro da realidade da organização, como que a gente pode trabalhar em prol, né, de uma melhor distribuição, que eu acho que é algo que a gente tem que estar sempre provocado e tentando fazer da melhor forma possível. Já está pronto? Não está. As distribuições das empresas, de forma geral, é ruim? De forma geral é ruim. Agora, o que a gente pode fazer e trabalhar, né, para ficar bom? Eu acho que é por aí. Não nos extremos, né? O oposto de um vício é outro vício, né? Eu acho que se a gente também trabalhar com o pensamento do certo e errado definitivo, um plano cartesiano de X e Y, ou a gente vai pender para um erro de um lado ou do outro. Né? É o efeito pêndulo mesmo, né? Você puxa de um lado todo e joga para o outro. A virtude está no meio, Aristóteles, né? A virtude está no meio. Então, quer dizer, é um pouco por aí que eu vejo, né, essa questão. Não é ser socialista ou ser capitalista, é ser coerente, buscar justiça, né? Às vezes ser humano, né? Humano, né? Rui Barbosa que falava isso, ele puxava lá dos gregos, né? E ele falava, quando ele falava de isonomia, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, mas na justa medida da desigualdade, entendeu? Então, é aquela história de você, aliás, esse é o princípio da equidade. Da equidade. E aí você fala da isonomia. Aí você fala... Aí tem toda essa discussão da meritocracia, né? Aí começa. Será que a gente está sendo meritocrático ou não? Eu realmente acho que quando você olha para um país... Quando você olha para uma empresa, você até fala assim, teve um filtro inicial para que você possa trabalhar a meritocracia ali dentro. Mas mesmo assim tem suas ressalvas. Por isso que a gente fala tanto de diversidade e como melhor trabalhar a diversidade. A própria diversidade põe em xeque a questão da meritocracia. E o país da meritocracia já está pondo em xeque quando a gente vê livros como A Cilada da Meritocracia e por aí vai. Agora, quando você olha para uma nação, cara, quando você vê um país que teve o tempo de escravidão que teve... negros escravizados que ficaram aqui, depois que eles foram libertos, foram jogados na sociedade. Não teve dos últimos países, né? Não teve nenhum plano. Foi o último a fazer, o que mais escravizados teve, e não teve nenhum plano para essa massa. Você acha que é razoável que eles consigam competir de igual para igual? Ou quando você tira foto, né, do pessoal que trabalha na limpeza pública, você tem lá a maioria pardos e negros, né? No caso, são negros. E quando você olha para os diretores de um fundo de investimento, a maioria é branco. Tem um porquê, né?
porque realmente tem que se trabalhar as bases, né? Tem que se dar... Para você gerar oportunidades iguais, você tem que dar as condições, né? Então, existe uma necessidade, sim, de se dar as condições para que a gente consiga trabalhar a diversidade de uma forma madura. E aí, isso daí vai refletir nas empresas e tudo mais. E não é discurso... discurso assim, discurso... Não, é um olhar para a realidade e uma percepção do que pode ser feito, né, para melhorar essa realidade. Basicamente isso. De que justiça não é igualdade, né? Não é, e também não é igualdade. São sinônimos, né? Não é igualdade. É você ser justo apenas. É a justa medida da desigualdade. É aí que está o negócio. Sim. Que é a questão na diversidade. Às vezes muitas empresas acabam colocando todo mundo, vamos ser diversos agora, coloca um monte de gente diferente ali, né? Mas não trabalha isso, efetivamente. Vira a gente vai repetindo, exatamente. perpetuando. Fala aí, de diversidade, mas não se fala de inclusão, gente. Exatamente. Pô, me lembro, na UI, eu cheguei a trabalhar na UI, eu acho que eu já falei isso até no outro podcast que a gente fez, e que na Universidade Corporativa da UI, o pessoal comentava que eram colocados lá pessoas com síndrome de Down. Cara, a pessoa com síndrome de Down tem um grau de empatia maravilhoso. Ela enxerga o mundo de uma forma que a gente não consegue. Maravilhoso. Eles que sabem ver o mundo, sabe? Se a gente olhasse o mundo como eles olham, meu Deus, isso aqui estava muito melhor. E aí, eles fazendo o primeiro atendimento lá, né, na recepção, cara, só elogios. Eles eram os melhores para aquela atividade. Você gerou diversidade e deu inclusão para essas pessoas. Eles não estavam ali para cumprir cota. Eles estavam ali porque eles eram os melhores. Eu me lembro de um case que eu ouvi outro dia da Michelin, que eles colocaram cegos para olhar os pneus, né? Para olhar os pneus é ótimo, né? Para revisar os pneus. E eles revisavam com as mãos, ali, no controle de qualidade melhor do que com os olhos. Eu acho que eu falei isso no outro podcast também. Ou seja, isso é inclusão, é você saber usar o melhor da pessoa. Isso é diversidade com inclusão. E a pessoa se sentir valorizada e por estar no lugar ali. Exatamente, é você poder trabalhar a diversidade, por exemplo, mulheres na operação, mas você ter a sensibilidade de... Existem condições até higiênicas para mulheres estar na operação. Tem banheiro. As necessidades. Às vezes as pessoas não se tocam nisso, né? Aí botam a menina lá e não tem um banheiro digno. E aí a pessoa vai embora. Às vezes tem um corte na organização e eventualmente se pensa em desligar as mulheres de uma forma até inconsciente, entendeu? Porque de repente não estão adaptadas àquela realidade de uma forma inconsciente, porque você não gerou infraestrutura. E se tivesse gerado, podiam estar gerando muito mais retorno, né, cara? Trabalhar diversidade com inclusão é crucial. A gente fala muito de diversidade e está falando pouco de inclusão. Como a gente fala muito em diversidade etário, diversidade de gênero, desculpe. A gente fala muito de diversidade de gênero, diversidade de raça e pouco da diversidade etária. Exato. O etarismo existe, gente. E é inconsciente muitas vezes. Muito disso é mais inconsciente até do que consciente. E cada vez maior, né? Porque você tem um mercado de trabalho, né? Até por questões de previdência. Exatamente, até por questões de previdência, que você tem que trabalhar mais e o país está envelhecendo também, né? O Brasil já não é o mesmo país de jovens que era antes. E agora está envelhecendo. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? E na liderança também, né? Você falava lá, a questão das mulheres na liderança também, né? Que muitas vezes quando você tem lá uma diretora, duas diretoras, acabam sendo tratadas como homens, né? Na diretoria. Não, às vezes elas têm posturas até para poder... Até para se impor. Meu Deus, eu acho que o quão mais feminino vai ser melhor. E aí, na verdade, tem uma provocação outra. E, para mim, o melhor símbolo de que... etarismo é a maior bobagem do mundo, é você pegar um Paul McCartney, que tem 80 anos e faz um show de 3 horas, com muito mais energia que muito garoto por aí. Ou seja, dá, né? O Mick Jagger que corre naquele palco, Keith Richards, que ninguém sabe como que ele tá ali, mas ele tá. Ele encaixa a guitarra naqueles dedos dele e ele tá ali. Ou seja, tem tanta coisa boa. A gente nunca teve tantas gerações, né, dentro das empresas. Juntas. Vamos aproveitar essa diversidade, vamos fazer isso acontecer legal, né? Eu me lembro uma vez que eu escutei, um tempo atrás, da Petrobras ter trabalhado com aposentados como
geólogos aposentados para formarem, né, os novos geólogos. E aí um cara que era da geração Baby Boomer na época, né, que era um cara que ficava na empresa, gostava de ser valorizado pelas suas entregas naquela organização, o quanto ele ficou feliz de poder formar uma nova geração. E ao mesmo tempo, aquela galera sedenta de conhecimento, vendo aquele cara catedrático do negócio. Pô, é fabuloso, né? Aquela mentoria reversa que tanto falam também, são coisas bem legais, né? A gente tem tanta coisa boa, né? Pra semear coisa legal e não ser câncer. Então vamos semear coisa boa e vamos repensar nossos processos. Que nem o exemplo do Fusco, né? Mais uma vez o André Fusco, um cara que ele fala muito da psicodinâmica do trabalho. Ele deu um exemplo, acho que foi no Itaú, porque ele foi médico do Itaú, e ele falando que uma agência estava trabalhando com um grupo de profissionais lá e tal, né? E tinha um programa de incentivo para a agência, que era um resultado lá, que era um programa de incentivo para a agência, dependendo da produtividade da agência. E aí, a pessoa que era afastada, quando ela voltava para ser reenquadrada, e se ela estava afastada por alguma questão de DORT, alguma questão do gênero, ela não poderia atuar em determinada área que ficaria exposto, né, à doença. E aí era colocado em outra área. Os gerentes não ficavam meio assim, caramba, mas ele está aqui, mas a gente está sendo mensurado pela produtividade e efetivamente ele não está sendo tão produtivo, então eu estou com alguém a menos porque aquilo eu não preciso tanto e tal. E aí existia uma resistência. E no final existiam gerentes que não estavam fazendo vista grossa e botando o cara para trabalhar onde não devia. E aí as pessoas indo no médico do trabalho falando, cara, estão me botando aqui, eu vou adoecer novamente. E aí os caras começaram a investigar e descobriram que era um programa de incentivos, uma produtividade da agência que contava com o headcount da agência. Eles simplesmente tiraram o headcount do ex-afastado da conta, e quando eles tiraram esse headcount, não era mais um impacto na produtividade da agência. O gerente falou, cara, esse cara não vai contar como o headcount para o meu programa de produtividade, ou seja, o que ele produzir conta e o que ele não está produzindo não conta. É isso mesmo, o que ele produzir conta, agora o que ele não vai impactar. Uhum. Todo mundo queria o afastado na agência a partir daquele momento. Ou seja, era um mecanismo de motivação extrínseca, monetária, que estava fazendo um problema de saúde, né, para aqueles funcionários. Então, assim, se você olha para as premissas, você pode encontrar muita coisa que é importante você mexer para gerar mais engajamento, mais produtividade, mais resultado. No final, no estudo que eles fizeram, as agências estavam sendo mais produtivas mesmo, com aquela nova configuração de incentivo do que antes. Então, assim, a gente pode gerar resultado com coisa boa. Às vezes a gente acha que determinadas coisas são... Ah, não, mas isso não vai... Cara, pode gerar resultado. Sim, vamos pilotar. A gente está numa fase aí, fala tanto dos métodos ágeis. Vamos pilotar, vamos usar em algumas questões. Uhum. Eu acho que isso é relevante, é importante. Esses indicadores aí, eles acabam sendo direcionadores de comportamento, né, e de decisões justamente por isso, né? Então, o olhar ali muito mais abrangente de um indicador simplesmente, mas quais os impactos, o que as pessoas vão fazer com isso, como vão interpretar, como eles vão entender que isso impacta na vida deles, né, e nos seus resultados, naturalmente nos seus bônus, que isso vai direcionar para decisões maiores, melhores ou piores. Performance, né? Remuneração lá do mais delicado do corpo humano, que é o bolso. Se a gente não olha com carinho, quem vai sensível. Olhar, né, cara? Quem vai olhar? E tudo isso é para gerar produtividade, é para gerar resultado e resultado sustentável. É olhar o resultado com o olhar do IACD. Não é olhar o resultado de curto prazo. Muitas vezes a gente fica olhando o resultado de curto prazo, aquela ansiedade corporativa, entendeu? Que chega a ser doentia. É o trimestral ali, né? Porra, é uma miopia, porque você gera um resultado ali, você destrói a máquina, entendeu? Você destrói a força. Ah, mas o mercado, né? A bolsa e tudo mais, né? E aí você tem aquele de curtíssimo prazo, né? Às vezes que... E aquilo, cara, com certeza, se você olha de uma forma um pouco mais ampla, você vai gerar resultados que vão ser efetivos, sim, na bolsa. Vão ser efetivos sim para os indicadores de sustentabilidade e não vão ser greenwashing. Muitas vezes, a gente ainda tem muito a desenvolver nos indicadores de sustentabilidade para que, né, situações que a gente já viu até no mercado ocorrerem, não ocorram mais, né? E que a gente tenha sustentabilidade tipo nos Americanas, assim, não foi sustentável e até... Sim, tipo Americanas, né? É verdade. É uma
O que pode? A gente pode até falar assim, cara, aquela remuneração, ela estava atrelada ao terceiro quartil de mercado, conforme a estratégia de remuneração deles, ancorada no mix de remuneração no curto e no longo prazo. Sim. Agora, será que existia alguma reflexão mais robusta sobre as metas, sobre o desenho daquelas metas, o que aquelas metas poderiam estar tendenciando, talvez, de comportamento, né? Às vezes é inconsciente, o cara não está fazendo aquilo porque ele quer fazer, não. Inconscientemente ele fala, será que não tem uma solução criativa para a gente poder gerar o resultado? E aí ele acha, efetivamente ele acha. O que caracteriza a ação é a intenção, né? Apesar de no inferno... Como é? O inferno está cheio de boas intenções. Mas o que caracteriza a ação é a intenção. Às vezes o cara teve até uma intenção achando que... Mas às vezes ele teve essa intenção achando porque ele sabia que tinha um pacote de remuneração interessante para receber e de repente a meta estava mais curto-prazista e pouco sustentável no longo prazo. Não sei. Não estava lá para poder fazer nenhum tipo de diagnóstico. Aqui é só guessing, né? Mas pensando alto, por que não, né? E aí o indicador de sustentabilidade não está capturando isso. E tem muita gente aí que trabalha sustentabilidade forte pra caramba e de forma efetiva e real e que não aparece, enquanto tem muitos outros que às vezes botam para mercadologicamente. Acontece. Tudo, em todos os campos acontece. Mas... essas reflexões são importantes. Quando a gente fala assim desse assunto, eu sempre penso eu vi um documentário uma vez falando sobre plástico e, enfim, sobre várias coisas. E aí falou assim que a indústria do plástico foi muito isso, né? Foi tipo assim, aquela empolgação, aquela coisa, vamos fazer, vamos produzir. Nossa, olha isso, olha o que a gente pode... Vamos baratear os custos e tal. E ninguém estudou ao longo do processo de desenvolvimento do produto o que fazer com o descarte desse produto. Então o negócio escalou na produção e aí agora tem uma porrada de gente voltando, dando passos atrás, pensando o que a gente faz agora para reaproveitar, para não poluir, como é que a gente elimina esse produto. É aquela história, será que eu consegui ver a fotografia toda? Então assim, às vezes a gente dispara em fazer um monte de ação de remuneração e desenha o programa e faz, não porque eu fiz um bench e descobri aquilo, vou aplicar e case, aquela engenharia toda. E aí depois tem que ficar dando passo atrás para ver, onde que a gente errou, o que a gente fez, o que poderia ter sido. E assim, vai acontecer, mas se a gente tiver a provocação de olhar o todo... De caminhar junto. A gente pode até errar, a gente pode, de repente eu não vi aquilo, tá bom, mas se eu me provocar, pelo menos, porque a gente não dá tempo nem de pensar. Hoje pensar parece que é mimimi. O cara vai pensar. A gente não tá aqui pra ficar pensando, a gente tá aqui pra operar, vamos fazer acontecer. Aí ferra. Aí ferra tudo. Fazejamento, né? Pensa, né? Pega lá, seleção brasileira, Copa do Mundo, né? Seleção brasileira contra a seleção da Alemanha. Naquele jogo fatídico do 7-0. A Alemanha se planejou, gente. Só isso que ela fez, se planejou. Treinou o time desde quando tinha perdido a Copa, o time de base até aquela Copa do Mundo. Se planejou para escolher a camisa, que Deus ajuda quem cedo madruga. A camisa da seleção da Alemanha era vermelha, preta e amarela, vermelho e preto, rubro-negro. Então, tinha rubro-negro que falava que ia torcer para a Alemanha contra o Brasil porque tava rubro-negro. Aí chega, treina, pega um jogador que era o Podolski, que eu acho, o cara lá fala inglês, fala alemão, fala em português nas redes sociais, chama os índios para dançar, faz o maior legado da Copa, que é aquele centro de treinamento que virou escola hoje, faz um caminho do aeroporto até lá, faz tudo. Tá super preparado e entra em campo. O Brasil entra com mãozinha dada, todos somos Neymar. E aí o técnico fala, eu vou trocar os zagueiros de posição porque eu vou enganar o inimigo. Na verdade, eles nunca tinham treinado daquela forma, então a zaga ficou perdida. E aí você leva 5 no primeiro tempo, os alemães ainda chegam no intervalo e falam assim, calma aí, que vamos respeitar os caras. Eles são os donos da casa. Não, vamos respeitar, nada de bola embaixo da perna, vamos respeitar. Aí voltam pro campo, marcam mais 2, porque sem goleiro não tem como não marcar, né? Aí marca, porque aí a falta de respeito não marcar o gol. Não ia dar parar, né? Fala assim, não, para aí, deixa esperar o cara voltar ali só pra... Né? Aí, Brasil marca umzinho, 7-1. Deus ajuda quem cedo madruga. Final, Alemanha e Argentina. Pra quem que nós torcemos? Cara... Pra Alemanha.
Há controvérsias aí. Pô, o Maracanã inteiro tava com a Alemanha ali, cara. Imagina a Argentina ser campeã mundial no Brasil. No Maracanã. Depois que você levou 7-1, não dá. É muito Cara, trauma. os caras fizeram um documentário, é que não sai, né? Só sai pra quem ganha, né? O Messi dando uma palavra pros caras, eles falam assim, cara, o maior momento da história vai acontecer hoje, porque nós vamos ser campeão no Maracanã. E ele botou a galera pra cima, assim. E a Argentina perdeu nos pés do Higuaín. Um cara chamado Higuaín perdeu a bola do jogo pra arrebentar. Então, a Argentina, eu não torci pela Argentina, mas o Messi é um grande jogador. Eu fiquei feliz pra caramba. Fiquei feliz, Puta, merecia muito. Merecia. Apesar daquele Mbappé ter feito chover naquele jogo, mas muito. cara... Esse cara também é muito fora da curva. A gente fala de filosofia, de futebol, o negócio aqui... Mas Mas, remuneração é cara, isso. quando você tava falando isso, eu tava pensando em futebol, por quê? O futebol também tem a grande maioria do futebol é, pô, nós estamos aqui pra jogar bola, pô, vamos pra cima, vamos meter gol, é nóis. Isso não pega em luta, não pega em nada. Estavam falando dos russos, né, uma galera fria que tá estudando muito. Os americanos estudaram o jiu-jitsu brasileiro, por exemplo. E eles estão adaptando com o wrestling, que é a luta deles. Cara, tá ficando uma combinação muito embaçada de pegar os caras. E o Gordon Ryan, um dos lutadores, ele falou, cara, o que eu tenho hoje? Estudo pra caramba. Só que o brasileiro não tem dinheiro pra comprar meus vídeos, cara, pra aprender comigo. Então, por quê? Porque aqui no meu mercado, meus vídeos custam $10 mil. Quanto custa? Porque $50 mil. Onde que um carinha que luta jiu-jitsu ele vai conseguir botar 50 pau? É muito dinheiro. E aí, esse lance de estudar a coisa, cara, faz uma diferença muito grande. Brutal. É o tempo de pensar. Jogador que estuda muito bem. Cara, o Neymar, mas o Neymar é um cara muito bem inteligente dentro do campo. Pode ter, um monte de problema. Aquele gol que ele fez lá contra a Croácia foi, é gol de cara que gol sabe de craque, o que fazer. Gol de craque. Momento certo, consciência, tranquilidade. O Mbappé sabe fazer, o Messi sabe fazer isso. Então, esses caras são fora da curva, não é à toa, porque eles conseguem fazer uma leitura de jogo muito boa. É que nem cara. você olhar o Suárez no Grêmio, chega a ser desproporcional. A leitura de jogo do cara é desproporcional. Impressionante. Então, eu acho que quando a gente vai pro mercado de trabalho, e a proposta da pausa é essa, cara. Porque quando a gente para um pouquinho e fala, deixa eu olhar pra essa parada. Deixa eu sair da bolha, né? Deixa eu sair da bolha. Pô, outro dia é embaçado, tem muita agenda. Mas você também se deixa cair nessa parada. Você não se respeita. Você trouxe no nosso podcast, quando o Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço, ele fala, a gente não se respeita? A gente se autopressiona. Ele fala muito isso, eu falei naquela época, né? Autossabotagem. Exato. É uma sociedade que foca no desempenho, a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho. E Foucault, né, Deleuze, né? O Foucault falava da sociedade, da disciplina, Deleuze, da sociedade do controle, que a pressão vinha de fora para dentro. Hoje a pressão vem de dentro para fora. E se você tem mecanismos de remuneração que ainda por cima te pressionam ainda mais, o adoecimento acontece. Na sociedade da disciplina, você tinha delinquentes, os hippies e tal. Parará. Na sociedade do cansaço do desempenho, você tem ansiosos, você tem deprimidos. Será que os nossos instrumentos de remuneração e performance estão gerando mais ansiosos e deprimidos? A gente tem uma participação enorme na questão psíquica das organizações. Não é só a área de benefícios ou well-being. A área de remuneração e performance tem uma contribuição para mudar esse ciclo vicioso e tornar um ciclo virtuoso. Eu acho que o nosso maior desafio está aí. É trivial? Não é. Eu vou falar, então quer dizer que você está na sua empresa já... Não, a gente está no caminho, a gente está nas discussões, a gente está... O primeiro passo é discutir, botar isso na mesa e trabalhar. Juntar as pecinhas é o ponto adicional. Agora você tem que pelo menos parar para pensar. Se você nem pensa, você não vai agir. Se você nem discute, você não vai agir. E essa história da história lá da Alemanha com o Brasil, que o Brasil não se preparou, aí você no final leva 7-1, pô. Não dá mais pra achar que um insight do Neymar vai resolver o jogo. Porque durante ele o jogo, né? Durante o jogo. E depois uma falha brutal do time fez a gente ter um empate. E, assim, será que o time estava realmente preparado para aquele momento final de partida e levar um gol no final da partida que fez a desclassificação acontecer? Que é o que você falou um pouco da remuneração paternalista, né? Aquele negócio... os caras botam toda a pressão. Não, o Neymar vai resolver. O Neymar...
põe em deusa né, um jogador e tal, e na remuneração... Você tem 11 ali, mas é um que vai resolver e a parada. E aí você aposta tudo num negócio só, aposta tudo no salário do cara. Não, a gente aqui tem um monte de coisa aqui, mas, o cara ganha uma bolada. O cara ganha uma bolada. Exatamente, aquela história do pai com a criança, né? O pai, ele, não olha pro filho, não tá ali presente, não fala nada, mas dá brinquedo. Manda um garoto pra Disney, será que tudo faz um pacote de retention, faz um pacote bonito de saída. Ele ganha pra isso. Não quer, tem quem quer. Será que é isso? Cadê o acolhimento? Isso é compensação, reconhecimento total, é recompensa. Não é só você tá recompensando, né? Que a gente fala, aquela história lá do Daniel Pink, não é só o lado extrínseco, desculpe, não é só o lado extrínseco, é o lado intrínseco também. Não é só a grana te empurra. É necessário até certo ponto, né? Mas exatamente. Senão vira algema de ouro. O cara fica sentindo que tá com algemas de ouro, que não tem pra onde ir. E tá ali. Ele não tá ali. Ele não tá... Ele tá amarrado. Não é ele ali. Ruptura. Assistam Severance. Ruptura, Severance. Na Apple TV. Apple, depois faz o Pix aí. Sensacional. É isso aí. O Byung-Chul Han também, né? É a segunda vez que a gente fala do cara. Segunda vez, cara. Na igreja fizeram uma série do Burnout e um dos episódios, o pastor usou o Byung-Chul Han pra caramba. Foi muito legal, assim. E... Eu curto muito discutir sobre isso. E eu entrei pela porta dos fundos. Sou de remuneração, Carlão. Agora eu gostei. Receba. Mas eu entrei pela porta dos fundos com essas coisas, tá ligado? Com paçoquinha. No seu prêmio é uma paçoquinha. Parênteses, né? Paçoquinha tá aqui. Quando eu como esse doce, o tempo Santa para. Helena. O cara quer filosofar. Sem brincadeira, Para bicho. mesmo, porque você põe isso aí na boca e não dá pra falar nada, né? Você tem que ficar quieto, que senão vem paçoquita na nossa cara. A gente tava aqui gravando essa semana um material, um boletim que a gente fez e compraram um negócio desse aqui. Sem brincadeira, cara. Eu acho que eu comi umas 7. Uau. E vem quantas aqui, ó? 10, 12. Vem 8. Vem 8, pode crer. Cara, eu não consigo. Esse doce é muito top, cara. Para o tempo. Ele para o tempo. Curti a paçoquita aqui. Não sei o que. É que remete à infância. Tem que depositar mesmo. Tem um quinto dia útil. Santa Helena aqui já vai. Já estive lá em Ribeirão, na Santa Helena. Os caras estão na nossa base. Um grande abraço pros caras. Já tá. Pô, tem que... Mandem paçoquita, por favor, que tá difícil sustentar o vício do rapaz aqui. Então... Não precisa nem pagar mais a base, né? Mandem paçoquita que tá valendo, né? Isso seria top, né? Mas eu gosto muito de pensar nesse tema, porque a gente precisa disso, cara. Eu acho que existe uma pandemia de doentes, e, cara, isso só tende a piorar. Tua esposa é psicóloga, né? Tá envolvida nesse meio. A gente escuta muito isso dentro do trabalho, a galera indo à exaustão. Então, por que isso, bicho? Se a gente não parar pra pensar agora, onde é que nós queremos chegar com tanta pressa? E o Brasil é campeão nisso, né? A gente só é campeão de ansiedade, de coisa ruim, né? De ansiedade, de suicídio, essas coisas assim. O suicídio isso, né? Uma coisa maluca, né? E você vê, né, cara, realmente a gente tem a gente só vai aumentando a velocidade das coisas. Tipo assim, fizemos a caixa de e-mail, né, e tal. Então agora você vai conseguir ficar mais liberado, porque não tem aquele negócio. Na verdade, você só vai aumentando o volume de informação, aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, vai vindo tiro pra tudo que é lado. E aí você tem que saber, cara, vamos, né? Respirar. E aí o telefone, o WhatsApp, tudo, né? Depois criaram isso aqui, acabou, né? Você não tem mais horário de trabalho. Cara, eu falei do seriado da Ruptura, porque esse negócio da algema de ouro é uma questão que eles trazem, né? Porque chama, em português, ruptura, e acho que a ideia é separar mesmo. Será que a gente separa a pessoa física da jurídica? Quem eu sou fora, quem eu sou dentro da empresa? E será que a pessoa que está fora, ela volta para dentro da empresa porque ela quer? Ou porque ela está presa àquilo? Porque quem ela dentro sustenta quem ela é fora? O dinheiro, né? Então, o dinheiro que eu ganho aqui sustenta o meu hobby, o que eu faço na minha vida pessoal.
e aí eu volto pro trabalho porque sustenta a minha vida pessoal ou porque eu realmente encontrei um propósito em quem eu sou por completo. Enfim. Não, o filme, o seriado é uma coisa... Tem muitas absurda. reflexões sobre isso. E sobre a questão do micropoder também. Porque é aquela coisa assim, você é um gerente dentro da empresa, mas você não é gerente na sua casa. E aí tem uma ruptura. O homem principalmente, né? Que não manda nada em casa, né? Por isso que eu peguei o exemplo aqui do... que a gente vive processos de ruptura em todos os contextos que a gente está inserido. Mas a gente não pode se render a essa ruptura, porque a gente não se separa. Eu me lembro quando eu vi esse seriado, engraçadas coisas, né? O que me chamou a atenção, porque o nome em inglês é Severance, né? Aí eu tava fazendo um estudo de Severance, aí de repente eu tô passando assim, Severance, porra, vou ver se... Técnicas novas de calcular a verba de demissão, né? A gente é conectado com as coisas. Aí de repente, caraca, eu tava precisando ver esse seriado mesmo, mas não por causa do plano. Cara, agora é o Last of Us, né? Que é o grande. Last of Us. Façam propaganda aí também pra quem. O que o Last of Us? Qual que é a ideia? A natureza, cara, ela tá chegando ali. É porque, na verdade, é um vírus, né? Por um fungo. Na verdade, é um fungo. É um shimeji. Né? É um fungo. E aí o fungo é uma pandemia desse fungo e tal. E aí o mundo tá agora meio que desolado. E aí a gente vê a natureza, né? Aí a natureza vai tomando conta, né? E aí aquela coisa que a gente falou no início, o homem parece que está sendo um câncer, né? Se você tira o homem da equação, a natureza vai se reorganizando, né? E é interessante quando eles vão passando pelas cidades e aí aquilo tudo, né? Vai tomando, cara, né? Chernobyl, você vê os cavalos selvagens correndo em Chernobyl, você fala assim, mano, que bagulho lindo, velho. Não iam correr lá, porque era uma... aquilo ali era um... E aí você vê a natureza urbano, tomando conta e os animais, assim, né? O reequilíbrio dentro do possível ali em Chernobyl, né? Ali, né? Mas Não, mas a natureza se refaz, né? Sábia, né, Se cara? refaz. Ela vai se E outra, reconectando. em Last of Us, não é só a natureza da natureza, né? Da árvorezinha, do não sei o quê. A natureza do homem, né? Então você tira ali tudo. É muito... O que sobra? Sobra a natureza do meio ambiente. Os relacionamentos. E dos relacionamentos, de quem eu sou, Cara, de como eu me relaciono séries, com os outros. tipo de zumbi, de tal, é tipo o Walking Dead. A pegada dela não é o zumbi. A pegada dela são os relacionamentos, né? Você colocar o ser humano no limite. E Last of Us tá magistral nessa questão dos relacionamentos. Não, é assim, eu assisto magistral. assim, entre uma lágrima e outra, mais ou menos o que eu consigo ver, porque, É magistral o que eles estão toca. fazendo com o relacionamento. Magistral, aquela do casal. E o Pedro Pascal, assim, sensacional. Pedro né? Pascal assim, já era eu fã vou dele me por causa do abster da minha- Mandalorian, né? aquela- Mandalorian, eu sou, vocês sabem que eu sou do Conselho Jedi, né? Exatamente. Já Com tenho minha carteirinha Tem carteirinha e tudo, Minha né? carteirinha tá aqui. Federado, né? rapaz. Isso aí. É. E aí eu já era fã do Pedro lá no Mandalorian. E aí tinha uma pegada a gente tá viajando aqui. Tinha uma pegada no jogo, porque eu jogava Last of Us no PlayStation, que era os caras, o fungo soltava um negócio que os caras tinham que usar máscara. E aí, no filme, eles tiraram essa parada porque o Pedro Pascal meio que virou e falou assim, cara, eu já fico de máscara o tempo todo no Mandalorian, posso ficar aqui também, cara? Lascou, né? Não, e assim, convenhamos que ainda bem que ele não tava de máscara, né? Porque aquilo ali é um colírio para os olhos. Opa! Inspirada pelo Pedrão. Deixa o João ver. É que o João... Mas eles se parecem um pouquinho. assim. João Pascoal. Essa foi ligeira. Essa foi ligeira. Aí você vai ver, tem nada a ver. O branco do olho, assim. Que beleza. Cara, a condição de enxergar o que a gente precisa em coisas que não tem nada a ver. O propósito da direção pra gente conseguir fazer isso, né? Você assistir uma série e falar, cara, tá aqui um ponto, né? Você recortar as Ligar coisas. os pontos, cara. Tem aquele vídeo, eu falei também no outro, caraca, tá tendo um reprise aqui. Depois a galera pode dar uma olhada no primeiro que eu gravei lá atrás, né? Porque a gente chegou a falar sobre, eu acho que a gente falou do Steve Jobs, do ligar os pontos, naquele discurso dele lá em Stanford, né? É muito isso, cara. Quando ele desiste de Stanford, ele tá saindo, ele resolve fazer um curso de caligrafia. E aí o pessoal, cara, tá maluco? Tu largou Stanford para fazer um curso de caligrafia? Ele pegou aquele conhecimento do curso e hoje, se o Word, que copiou lá os aplicativos da Apple, tem um bando de fonte,
É porque o Steve Jobs gosta de caligrafia. Sim. E isso que foi o diferencial competitivo daquela única fonte que tinha. Quando os caras lançaram o Word, cara, você pode fazer várias fontes. Hoje, nem ligo. Naquela época, Word né, Art, ficava lembra? assim, Nossa. pô, caraca, maneiríssimo, dá pra fazer várias fontes. Uhum. E o cara ligou os pontos, caligrafia com a parada. Então Isso acho que a é gente tem que saber ligar os Tolstói, pontos. né? Tem quem passa por uma floresta e só veja lenha pra fogueira, né? É, exatamente. A gente Que tem é isso, hein? Tolstói, filho. Tolstói, Valeu hein, trazer. cara? Você sabe que esse cara aqui fez uma campanha enorme pra você voltar pro podcast. Ah, aqui, né? fiz. Tava lá na nossa World at Work do ano passado. Eu falei, cara, tem que trazer ela, pô. Como Aquilo dali assim, é né? química explosiva, pô, no podcast, pô. Tem que ter. Daí eu falei, bom, Ele falou só que... falta ela querer voltar, né? Ah! Ela pediu pra sair, ela tem que falar que quer voltar. Pô, pô. essa química é Tom e Jerry, sabe? Bate no Robin. Que cérebro. Cara, É não tem como, pô. A parada tá muito... Você quer ser o Pinca ou você quer ser o cérebro? Muito bom, muito Cara, bom. me diga, o que você aprendeu nessas tuas viagens, especialmente essa pra Ásia recente? O que você traía pra Cara, é contribuir? fantástico, né? Assim, conhecer outras culturas e ver a outra cultura. Porque a gente ficar vendo filme não é a mesma coisa. Aí eu fui pra Oman, né, cara? E o time lá, né, são muçulmanos e tal. Cara, eu nunca vi tanto acolhimento como eu tive ali naquela realidade, sabe? E aí a gente fica olhando esses filmes americanos que colocam os caras, né? Meu, os caras são de um acolhimento, uma coisa assim que só vivendo para saber, entendeu? Uhum. Por isso que eu digo, se a gente amasse mais, cairiam tantas névoas, né, que ficam cobrindo os nossos olhos, as coisas seriam tão melhores, né? Foi fantástico. Fora, óbvio, você entender um pouco mais sobre a realidade daquele mercado, conversar com empresas. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas empresas lá em Oman, em Dubai. Dubai é mais próximo ao mundo ocidental, né? Na Malásia, lá em Kuala Lumpur. Cheguei a fazer até um tour gastronômico numa sexta-noite de Kuala Lumpur, indo para comidas exóticas da Ásia. Muito bom. Falando em comida, lá em Oman, né, a gente comeu no chão, né, e com a mão. Que maneiro. Num restaurante tradicional e tal. Fantástico. Omão. Omão. Com a mão e Oman. Omão. Com direito ao cara falar, ó, prova isso aqui que é gostoso. E aí você, peraí, calma aí, acabamos de sair da pandemia. O grau de interação, né? Tempero vem na mão do cara ali, né? Já tá na... Mas foi fantástico você conhecer essas diferenças também nos mix de remuneração, que pode fazer sentido para um lugar, o que pode fazer sentido para o outro, e você tá mais próximo. Muitas vezes as multinacionais têm aquela história do cara tá lá nos Estados Unidos e uma coisa legal na Vale é que, como a gente é holding mundial, então aquela história da gente tá fazendo o desenho das soluções de remuneração para outro país, nada como tá no outro país, para você poder sentir a realidade do cara e poder entender que aquilo é necessário, sabe? Determinado tipo de customização é necessária frente a determinadas situações. Distante, cara, sentado no escritório você vê tudo meio preto e branco, né? Para ver colorido tem que estar lá. Eu recomendo. Viajar é uma coisa fantástica, né? Independente de trabalho, viajar é uma coisa fantástica. Pô, Singapura, cara, olhar um... O que você achou? Cara, Singapura eu fiquei mais chocado de forma positiva do que Dubai, sabia? Assim, é impressionante com um país daquele tamanho, que não tem recurso natural ali, né? Tem sim hubs financeiros, tem o Estreito de Malaca ali perto e tal, que passa o comércio do mundo, ok? Mas investiu muito em educação, né, cara? Os caras fizeram os investimentos certos. Tem... todas as grandes escolas, né, internacionais estão lá em Singapura. A riqueza daquele país é imensa, né? E a organização cara, o futuro está na Ásia. E a gente não olha isso. O futuro está na Ásia. Cara, eu vou dizer para você, eu tava comentando no café. Tenho acompanhado isso, gosto pra caramba de ver os movimentos assim. E os muçulmanos, cara, eles estão preparados para uma grande guerra. Cara, quando a gente olha para o cristianismo e os judeus, e quando a gente... a proposta também é essa. Estejam atentos, pois existe uma grande guerra. Uma grande guerra celestial, fora disso aqui, mas que ela impacta nessa aqui. Quando eu olho para os muçulmanos, por que existe o Ramadã? Um mês de jejum.
Lembra, eu tava comentando, cara, o jejum pro corpo ele é extremamente bom, porque ele ensina as tuas células a queimarem a própria energia dentro delas ali. Coisa que as pessoas tentam estudar para evitar essas doenças, Parkinson, Alzheimer e tal. E hoje a gente acumula gordura pra caramba e não deixa o corpo trabalhar. O jejum é quase que, não faz isso, pra que sofrer, etc. Agora, eu tô brincando do jejum, mas você imagina a disciplina pra você fazer 1 mês com essa parada. 1 mês. Fora toda a parte intelectual que eles trabalham, toda a devoção. Então, eu olho pra Ásia hoje e pra esse tipo de comportamento e essa organização, ela tem condições de engolir o Ocidente. Cara, mas eu não tô dizendo que é da paz. Eu não tô falando agora... Porque eu acho que o que ensinam pra gente no Ocidente sobre eles é essa ideia de guerra, de caras com bombas, cara, igual do Rio de Janeiro, que você pode dizer, do Rio de Janeiro... Aí, putz, jogam... E, cara, e você olha o seguinte, se você for olhar friamente a história passada, pregressa, o Império Otomano, né, das suas origens, cara, os números hoje são o quê? Números arábicos. A filosofia grega foram eles que trouxeram e buscaram. Ou seja, naquela época, e eles eram super tolerantes em termos religiosos, né? A posteriori é que começaram a existir os extremismos. Então, naquela época medieval, quem queimava a bruxa, quem fazia guerra, não eram eles. Tá entendendo? E às vezes a gente só fica com a fotografia. Então, quer dizer... Chega disso, né? Vamos olhar o que os outros têm bom. Byung-Chul Han de novo, né? Não, diferente eu quero eliminar, né? Eu não quero... Pois é. Pô, vamos ser diversos. Os caras ensinaram muito naquela época. Muito para um mundo que se dizia cristão, mas não tinha muito de cristianismo nas suas práticas. O cristianismo real ali não... E eles desenvolveram vários aspectos. Assim, se a gente tem a filosofia hoje, a recuperação da filosofia grega é por causa deles. Porque eles investiram. Se a gente tem a matemática hoje, eles desenvolveram. Então, quer dizer, chegaram para um caminho alguns caminhos de extremismo, tiveram, né, uma reconfiguração depois da queda do Império Otomano, sim, mas também foram provocados. Então, quer dizer, assim, vamos tentar juntar e não dividir, né? Aquela coisa do John Lennon, né? Assim, vamos pensar num mundo só. E a China, eu vou te falar, quando você tem o mundo tem mais ou menos 8,5 bi de pessoas. A China tem lá os seus 4,5. A Ásia tem seus 4,5 ali. Cara, quando você tem 4,5 numa economia chinesa, né, que vai num ramp-up, você precisa alimentar esses 4,5 em outro patamar, que não é mais o patamar que estavam antes. Então, cara, aí os caras vão para a África, né? Os caras vão... Aí você chega na África, quem está dominando a África? Os asiáticos. A China está comprando tudo ali. Quando você vai para Singapura... As casas de Singapura, como os chineses às vezes querem sair daquele governo, né, mais fechado e tal, quer se sentir mais livre, ele vai para Singapura. E aí inflaciona o mercado lá. Os ricos da China estão indo para Singapura porque lá fala mandarim, fala inglês, o cara se sente em casa, é perto dali, da China, e, é mais aberto, né? E aí o cara vai lá e compra. A gente está com problemas lá com relação às expatriações, porque o allowance para casa está ficando difícil de sustentar, porque, os chineses estão comprando tudo ali. As casas subiram super de preço, né? É engraçado a gente ver essas realidades assim de allowance de casa lei. E outra coisa de allowance de casa, por exemplo, quando você vai para a realidade lá de Carajás, que tem até o melhor minério do mundo, né? Ali perto tem Parauapebas, né? E lá tem uma inflação de preços também, por causa da própria Vale, porque tem a ali demanda as pessoas foi ali, tem até campanhas quando saiu o PLR da Vale nas ruas. É mesmo, você tá brincando. Eu já ouvi até campanhas bem delicadas, interessantes de casas de... No off-records aqui. O dinheiro... O marido é seu, mas o dinheiro é meu, sabe? O PLR é meu. Eu já vi até isso. Deep Web. Criatividade. Então, quer dizer, essas questões acontecem. E a China tá lá, tá indo para... Se o Brasil não passar para a agroindústria, daqui a pouco quem vai ser agro é a África, entendeu? Então, quer dizer, por isso que eu acho que o futuro está lá. E a gente tem que olhar para aquela galera com um olhar aberto, para a gente entender essa configuração, né, que existe. É uma configuração
que não é só aqueles grupos extremistas, tem outras configurações. Muito, cara. Outras... Eu admiro essa cultura, assim, eu fui influenciado pela cultura judaica e eu olho e falo, cara, meu, os caras têm as respostas estão ali. Então, às vezes você quer buscar, tem que buscar em outro lugar, não sei o que. Eu falo, não, meu, eu admiro isso porque eu sei que existe uma condição de controle muito grande com tudo que com tudo que eles sabem e com tudo que eles praticam, sabe? Então é legal seu olhar pra isso, sabe? Por isso traz uma contribuição enorme, cara. O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, alguma coisa assim, ele recentemente tá falando sobre uma puta de uma recessão que a gente tá pra chegar e as apostas e o cara, meu, o que eu tô investindo? Eu não invisto nesse mercado que não existe, eu tô investindo em ouro, eu tô investindo em coisas que dão condições transacionais no momento em que se algo muito grande acontecer, né, com tudo isso que a gente conhece e a maneira que a gente se organiza, como é que você vive? E o brasileiro não... a gente tem muita terra e muita gente se interessa por essa parada. E a gente não sabe o valor que isso tem. É o mundo, é o real, velho. No fim, a gente precisa comer um prato de comida, sabe? A gente precisa ter uma sustentação. A gente é um celeiro, né? Assim, exato, cara. É um celeiro. A gente tem que saber... por isso que falam do agro, mas o agro é uma coisa importante aqui. E eu acho que esse caminho da agroindústria, essa questão das commodities, a gente tem muita riqueza, né? Imagina se a gente soubesse administrar melhor isso, né? Dar uma equilibrada. E distribuir também, né? O problema é que a gente sempre é o país do futuro, né? Eu quero um país agora, vamos tentar fazer esse país acontecer logo, meu Deus. A gente até fala da remuneração do futuro tanto, né? E o que a gente está fazendo no presente, cara? O futuro do trabalho já está agora, né? É um presente. Já chegamos, era o futuro do trabalho que a gente falava lá atrás, né? Já chegou, e o que estamos fazendo agora, né? E essas religiões que a gente estava comentando, é muito interessante porque elas contribuíram para o capitalismo, né? Vários estudos, tem Weber tradicional, né? Sobre o protestantismo e a ética protestante, o espírito do capitalismo. E tem os judeus também, que, tudo que eles colaboraram até na época das grandes navegações, quando eles estavam lá em Portugal, Espanha, quando eles estavam aqui em Recife, depois eles saíram daqui e foram para Nova Amsterdã, que virou Nova York, e etc. Então, quer dizer, aquela questão deles do êxodo, né? Que fez com que eles tivessem uma questão de trabalhar a economia de uma forma muito madura e entre eles de uma forma muito forte, né? E gerando riqueza. E aí você pega, se a gente soma todas essas belezas, né? Você pega o Islã, como eu falei, né? Que trouxe tudo aquelas maravilhas, né? Da Grécia pra gente. Você tem tanta coisa boa que imagina se você soma isso. Por isso que a diversidade é legal, né? Você soma isso sem a névoa do preconceito, mas você soma com a esperança para semear algo melhor, mais uma vez, né? Cara, seria fantástico trazer essas diversidades para nossa empresa, né? E trazer com inclusão, que a gente falou, trabalhar pensando nas plataformas de remuneração para que você faça um ambiente sadio realmente e não só um ambiente de descompressão, mas um ambiente que você tira a origem dessa pressão. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que olhar como um propósito. É que nem no filme Soul, porque às vezes a gente fica falando que o propósito tem que ser uma coisa lá, estelar. No filme Soul, eles mostram de uma forma muito clara. É muito legal. O propósito, cara, você pode descobrir no seu dia a dia. Pode ser nas pequenas coisas têm o propósito, como que a gente estava conversando lá no café da manhã, o cara do hospital, que ele era o faxineiro do hospital, estava na UTI, não sei se era no Albert Einstein, num hospital aqui de São Paulo, né? Estava na UTI e ele, quando limpava a UTI, ele mudava os quadros de posição. E os caras chegaram e falaram assim, mas meu cara, é para limpar, não precisa ficar mudando os quadros de posição. Mas aí ele falou assim, não, eu estou aqui também para ajudar na saúde dos pacientes. E se eu faço esse movimento acontecer, essas pessoas que estão em coma, isso pode, de certa forma, gerar movimento para elas e elas podem despertar. Olha só a visão desse cara, isso é sensibilidade. Sensacional, Isso é sensibilidade, isso não é cartesiano. Isso não é propósito, né? Isso é propósito, isso é propósito. Na pequena coisa, na função dele. É o tal do job crafting, né? Que falam, é você olhar o seu trabalho com um outro olhar. Não, olha a área de limpeza nessa pandemia toda que a gente passou, né? O que seria da gente se não fosse a limpeza? Cara, aquele...
tem um comentarista, agora me fugiu o nome dele, que bota no LinkedIn e tal. Ele botou na Turquia, o hospital começou a ter o terremoto, né? Que teve agora na Turquia. Sim. Um terremoto tremendo. Aí as enfermeiras... segurando as incubadoras. Cara, nossa, aquilo é... As enfermeiras, elas saem correndo. Aí você pensa assim... Estão fugindo. Estão fugindo do hospital porque tá tremendo. Elas foram para as incubadoras dos bebês. Eram 7 e elas eram em 4, 3, sei lá. Ficaram agarradas nas incubadoras para as incubadoras não virarem e as crianças falecerem. Elas deram a vida delas para preservar aquelas crianças. E todas sobreviveram, daí, né? Todas os nenéns sobreviveram. Isso daí não... Isso daí tá acima do bem e do mal, entendeu? É. Isso daí é o que... Isso daí é o que te faz feliz no trabalho. Isso é recompensa. Isso é reconhecimento intrínseco. Isso é vida, isso é amor. Pô. Falta amor no trabalho? Falta. Essa seria a maior moeda? Eu acho que... É que nem... Eu acho que foi Pedro ou Paulo. Ele estava já velhinho e perguntaram para ele se você fosse resumir tudo numa palavra só. Aí ele falou, ame. Mas é isso, cara. Se você ama, acabou. É o primeiro mandamento, né? Pô, é o principal, né? Amar uns aos outros. Ou seja, independente aqui de religião e tal, é uma constatação. Cara, se você ama o que faz, ninguém te segura, né? E aí podem fechar portas aqui, mas cortinas resplandeirão por lá, tá entendendo? Isso é muito maior do que essa poeira daqui, né? Será que isso pode ser utópico pensando nisso? Porque eu vejo muita empresa trabalhando. Tivemos uma conversa com a Lilian, que o episódio anterior é esse que a gente está publicando e tal. Eu fiz essa pergunta para ela e faria para outros também. A gente está numa migração. Antes eu queria reter, depois engajar, agora eu quero que eles se pertençam. Então, será que as empresas, ao invés de dar amor, elas dão uma sensação de descompressão? Você cria um ambiente de pertencimento e chega um momento uma sedução, mas depois você fala, cara, você não faz mais parte disso aqui. Você fala, peraí, mas pô, eu achei que eu era. Então, o amor seria diferente disso. É tipo paixão e amor, né? Que tipo assim... É o ser e o estar. Paixão é uma... Tá apaixonado, o mas cara não... tá apaixonado, não é mas o amor é sustentável. O amor não é gostosinho o amor sempre, é né? chama que arde sem se ver, né? É ferida que dói não se sente, né? Então, o amor, ele abre portas. E aí, por que falta acolhimento? Por que fica pensando, dá um pacote de retenção, dá um pacote de severance, dá não sei o quê. E o acolhimento? É o garoto que vai pra Disney? É o presentinho que você está dando para ele? Cadê você? Cadê você? Isso é recompensa. Isso é reconhecimento. Por isso que o profissional de remuneração, ele é um profissional de pessoas. O futuro do trabalho é dos humanos, não é das máquinas. As máquinas simplesmente estão pegando o que sempre foi delas, elas só não existiam. O chat GPT não existia, agora ele existe e faz as tabelas salariais. Ótimo! Porque isso não é para humanos, é para as máquinas. O humano está aqui para gerar valor, para amar, para trabalhar com propósito. Eu acho que é isso que pode nos motivar, sabe? E eu acho que é por isso aí, respondendo a tua primeira pergunta, você fez, você pensou, né, nesse caminho. Cara, eu só fiz o que eu achava que eu amava fazer. Acho que é por aí. Aí as coisas vão... O cara é um... Eu vou até pegar um violãozinho aqui pra fazer um dedilhado de fundo. Peraí. Agora vai ter fuzuê nessa parada. Não, agora o cara foi diferenciado, hein? Fala aí. Nada como vir pro estúdio de gravação com o microfone Shure. Cadê o Pix da Shure, né? Vixe, hoje o nosso Pix vai bombar. Hoje vai bombar. O fim de semana tá garantido. Olha só. E com foninho de ouvido. Pô, agora você... Quero performance. Profissa demais. Pô, tu é muito poeta, cara. Você é muito poeta, assim. Cachê do Linhares. Poeta da remuneração. Sociedade dos poetas da remuneração vivos. Caramba. O que você quer cantar aqui, velho? Manda então Legião, né, cara? E como eu gosto muito do tempo... o tempo pode ser Cronos, que é o tempo que passa, o tempo que... Cronos era o deus que
comi os seus filhos, né? Então vem aquela frase do tempo que a tudo devora, né? Que vai nos devorando, né? Mas tem um Kairos, né? Que é o tempo certo, o tempo da precisão. Então, em homenagem, nesse momento, a Kairos, tempo perdido. Nossa. Tempo de Deus. Pera, deixa eu pegar aqui. Vixe. Mi menor? Mi menor, manda Mi menor. Ah, é. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo. Então, sério e selvagem, e selvagem, e selvagem. Veja o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte. E o que, galera? E diz mais uma vez que já estamos o quê? Distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas o quê? Mas deixe, vai, as luzes acesas agora. Por quê? Porque o que foi escondido é o que Se escondeu. e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos o quê? Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Aê, Nossa senhora. Quinto dia útil também. Quinto dia música. útil também é cultura. Útil. Quinto dia útil não só é dia de pagode, mas é dia... É. Homenagem ao Lédio Urbanus. Ah, cara. Vit. Cara, eu tava numa conversa com a Melissa aqui, e falando o que é que a gente tem. A gente vive com base no passado, carregando umas malas que muitas vezes a gente nunca queria carregar. Isso nos deixa muito mal,
né? Aquele passado que te condena, ou a gente tem o futuro que nos mira, né? Então, o que eu faço hoje, eu não faço porque é agora, né? Eu sempre faço por conta de alguma coisa que ou eu acredito, ou eu sei que vai acontecer. Eu saio de casa dentro de um carro, não por sair de casa dentro de um carro, mas para vir no podcast falar contigo. Na medida errada, isso dá ansiedade pra caramba, né? O que nos resta, na verdade, não era o podcast, era sair de casa, entrar no carro e respirar, né? E saber que o que eu tinha era só isso. Ou o que vai ficar pra trás é isso aqui, é o passado, ou eu não tenho mais pra... Cara, eu vou te falar, esses momentos, esses encontros assim significativos, eles valem um preço que é incomensurável, né? É o que fazem eu pegar, sei lá, pegar um ônibus na rodoviária do Rio de noite, vir pra cá pra gravar e tal. Isso é parceria, bicho. Não, cara, isso não tem preço. É porque cara. isso daí é porque te inspira, entendeu? Quando você não tem inspiração, você, vai com uma carga pesada nas costas. E eu vou te dizer, momentos assim valem muito a pena, né, cara? Não tem preço. E se a gente procura trazer um pouco desses momentos pra gente, a gente vai ver a vida com outros olhos e a gente vai ver o mundo de uma forma mais colorida. Eu só tenho a agradecer aí por colorir um pouco mais meu mundo hoje. Aí você. Nossa! Não. Ô, Carlão, é por isso que você levou ele pros Estados Unidos? Cara, com certeza, meu. Não, esse cara deu um show lá no ano passado, né, meu? Ano passado foi legal, né? Falar lá, falar na World at Work foi bem legal, né, cara? Foi, não. Sala cheia, né? A galera gostou. Sala cheia, mandou falando bem de ali, SD, né? De SD de longo inglês, prazo. público americano ali. A gente também tava lá prestigiando. Foi, também, primeira né? fila. Muito Carrega um arrependimento, sensacional, velho. Ele foi na outra. Ele foi na outra. Você assistiu cara. uma palestra preto e branco lá? Nem lembro mais, fiquei com a raiva depois, porque eu falei, puta, perdi, grande chance de, Tá, agora esse ano tem mais, né? Tem. Esse ano temos uma colega que vai lá. Tem. Tem a Lilian do iFood. Ela veio aqui, seu episódio. Seu episódio ótima. saiu depois do dela. Quem quiser ouvir da Lilian é o anterior esse aqui. Lilian é Tá ótima. show também, né? Ótima. Vou estar lá na primeira fila para assistir a Lilian. Lilian vai falar de analytics, vai falar de um monte de coisa legal que tá acontecendo lá no iFood. Bem bacana. Viu o Brasil bem presente bacana. no Congresso Mundial de Remuneração. Pelo segundo ano, hein? Um ano comigo, outro ano com a Lilian. Vamos fazer isso acontecer todos os anos, hein, cara? E o Linhares com a gente de novo esse ano aí, né? E vamos fazer vamos barulho junto, também, vamos né? junto. A gente Vai fez ser- as A gente transmissões lá, já né? foi lançado aqui que o nome do grupo do evento não é mais VIP, é PIB, tá? Então o PIB do Brasil tá PIB do nesse, Brasil tá nesse concentrado grupo do nesse WhatsApp grupo, que né? vai pra... Então, assim, se você quer entrar no grupo do PIB, Tem que ir na viagem. conta velho. pra gente aí, Carlão, como é que faz pra eu entrar nesse grupo do PIB e prestigiar esse evento maravilhoso? Não, legal. A gente vai ter, né, o nosso congresso aí de remuneração da World at Work vai ser em junho. Vai ser de 11 a 15 de junho, né? Então a gente vai ter lá no dia 11, já tem uma recepção lá para todo mundo, é no domingo. Aí na segunda, terça e quarta a gente vai ter ali um monte de palestras, vão ser 60, 70 palestras que vão acontecer nesses dias. A gente vai ter a palestra da Lilian, do episódio anterior lá do iFood, contando para a gente como é que o iFood tem trabalhado com algoritmos para tirar os vieses em remuneração. E aí a gente vai ter um quarto dia especial para os brasileiros. A gente vai ter um quarto dia especial para os brasileiros, onde a gente vai fazer algumas visitas técnicas lá. A gente ainda não vai dar spoiler de como vai ser, mas só para vocês saberem como é que foi. No ano passado a gente esteve lá na Delta Airlines conversando com o pessoal de remuneração, contou para a gente um pouco dos desafios, de como foi fazer remuneração na época de pandemia, né, que um setor totalmente afetado, as dificuldades de colocar mulheres lá como pilotos, né, lá atuando, né, na Delta, e aí a gente até falava, eles têm 2.000 mulheres que atuam lá,
né? E aí a gente falou, uau, que sensacional isso, né? Eles falaram, não é sensacional porque isso só representa 10% do nosso quadro de pilotos, eles têm 20 mil pilotos, né? Então um trabalho grande para a questão da diversidade e da inclusão também, né? Porque para uma mulher ser piloto não é tão trivial assim, então tem que dar condições de inclusão. Então a gente vai ter toda essa jornada de novo, a gente já está com um grupo super bacana indo, e aí a gente vai estar aí organizando tudo isso. Então quem quiser informações aí, entra lá no nosso site forma, forhma.com.br ou a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui também. Vamos colocar na descrição do vídeo também. Se quiser, manda um WhatsApp lá pra gente, a gente conversa como é que funciona, tudo mais. A gente dá mais detalhes, mas assim, vai ser uma oportunidade imperdível da gente estar junto ali, se conectar com pessoas do mundo inteiro, né? A Tati falava lá da gente estar conectado ali com os nossos iguais, e são 2-3 mil pessoas que participam desse congresso. Então a gente vai estar lá, tem os eventos, enfim, super bacana. Convido todo mundo a um agito estar com a só. gente. Eu me lembro quando aquele cara lá da Lego, você lembra um alemão lá da Lego? Não era alemão nada, sueco, né, da Lego. Aí a gente depois no happy hour chacolejando o alemão todo duro lá. Não, e essa história da Lego tem um caso assim que a gente não tinha nem combinado aqui, mas eu falei assim, não, cara, o cara veio do Rio pra cá, né, a gente está aqui no interior de São Paulo gravando, estamos aqui em Indaiatuba gravando o podcast. Esse cara veio aqui especialmente para isso. Eu falei, puta, eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer. E aí eu lembrei de uma coisa que esse cara, a gente pegou uns negócios lá, só. E aí esse cara falou assim, pô, eu queria esse daí. Eu falei, pô, mas... né, eu falei, isso aqui não, né? Mas eu falei, cara. Tá aqui, ó. Sensacional. São seus. O cartão de visita da Lego são os bonequinhos da Lego, um clone dos caras, assim. O cabelinho com a mesma cor e não sei o que. Aí um avatar dos dois palestrantes. Aí eu falei, pô, eu queria, não peguei e tal. Pô, cara, aí ganhou. Eu falei, cara, não, eu tenho que dar pra esse cara, meu. Eu vou guardar logo, é mais que merecido. Ou antes que eu mude de ideia também. Eu tinha pego na hora, escorregou da minha mão, cara. Aí eu lembrei, eu falei, puta, não, o Linhares me pediu isso, ele queria. Sensacional, gostei. Agora, muito bom, muito bom. E a gente nem tinha combinado nada de falar o negócio da Lego, e você falou da Lego, não. Você já me deixou a deixa aqui. Você vê, quando a coisa é gostosa, é legal, flui. Começamos assim. Entendeu? Flui, meu. Laissez faire, laissez passer. E eu tava preocupado, pô, como é que eu vou encaixar o negócio aqui pra fazer essa homenagem pro Linhares aqui? E você falou. Surreal, o negozinho não vai acreditar nisso. Não vai, a galera vai. O pior é que foi sem querer, mas ninguém não vai acreditar. Mas tudo uma coisa que eu vi que tu guardou aquela viola, a gente tem que fechar com a música aqui de coral. Não, mas você fala qual você quer. Sina, pô, Sina. Pô, mas a gente... Pô, vamos lá. Então. Vai tirar agora, vai ter que tirar agora. Não, eu vou tentar, eu vou dar um jeito. Tu faz o papapá que tá maneiro. Podemos ir pro refrão. Isso aí. Tá bom, mas, pô, o restante tava bonito. A gente vai no restante e chega no... Vamos lá, vamos ver no que dá. A galera aí tá light, né? Assim, é um papo aqui entre amigos. Vocês não vão ficar ali vendo o rigor da técnica do nosso guitarrista. Então tá tudo certo. Vamos lá, vou pegar ela aqui então, cara. Esse podcast vai da filosofia para o Djavan, para congresso, onde você acha que a gente vai chegar? Uma salada. Enquanto eu pego o violão, responde. Onde você acha que esse podcast pode chegar ainda? Pô, cara, o céu é infinito. A gente vai ter que fazer um baita de um podcast maravilhoso em San Diego. Todos os dias do congresso, quem for estará conosco lá, hein? Programa, porque a gente vai fazer uma parada que vai ser... Cara, bombando lá, acompanhem, cara. Tem muita coisa boa chegando. Uma canja, cada dia uma música. Pode crer. Pronto, cada dia uma música. Segue a gente no Instagram, porque a gente posta essas coisas no Instagram. É isso aí. E vamos fazer isso lá também. Pronto, vai ter um encontro musical, pô.
Ó, vamos pegar cada um com a sua letra aí. Eu também já peguei minha cola aqui. Porque essa daí... Pô, cara, é muito difícil. O luar. O cara é fera, né? Ele começa leve, aí depois ele faz uns acordes assim pra mostrar que é profissa, né? O tom é esse aqui. Isso. Pai, calma, não vai logo no refrão, não. Vamos assistir The Beginning, pô. O cara tá querendo... Não vai Cara, orgasmos. Ejaculação precoce. Você vai segurar pra mim que vai passar. Eu não sabia ler uma coisa, eu também não sei. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina, jaz. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front irá lapidar o sonho até gerar um som, como querer Caetania, o que há de bom. Nossa, eu sou uma ótima passadora de... Muito bom, galera. Aê. Espero que tenham cantado conosco. E tenham curtido. Ô, Linhares, e tem algo que você gostaria de ter dito que a gente não te perguntou? Ame. Isso aí. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu!